Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. Nosso projeto tem um objetivo lindo: auxiliar você no estudo das Escrituras. Nós estamos trabalhando agora em Atos e nós estamos no capítulo 14. Hoje nós vamos ler a partir do verso 19. Vamos lembrar que Paulo e Barnabé estão pregando e aquele povo ficou tão maravilhado com um milagre lá que ele fez, que queriam considerá-los como Deus, Júpiter e Mercúrio, e fizeram menção de adorá-lo, trazendo sacrifícios, mas eles não aceitaram. Pregaram um sermão no lugar disso e devolveram ao Senhor toda a honra e toda a glória que lhe era devida. Verso 19 diz assim: então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha só, agora há pouco queriam adorá-los, considerá-los como deuses. E agora, então, chegam esses judeus, né, muda toda aquela situação, apedrejam Paulo e ele é dado como morto. Então eles o arrastam fora da cidade. Paulo foi levado fora da cidade porque era, digamos assim, costume tirar para fora quando uma pessoa era apedrejada e eles entendiam que ela tinha morrido fora da cidade para que os cães comessem a carne daquela vítima, né? E olha, Paulo ter sobrevivido a esse acontecimento pode ser considerado como um grande milagre, né? Segundo os estudiosos, porque as marcas do apedrejamento eram muito severas. O verso 20 diz assim: mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, né, ali para ver como ele estava, sabe o que aconteceu? Ele se levantou e pensa que foi embora? Olha o texto: voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Levantou-se. A recuperação, a consciência de Paulo foi uma coisa imediata, né? Que vigor, que ousadia entrar novamente na cidade e pregar o evangelho. É uma coisa que só o Espírito Santo de Deus pode trazer entendimento a respeito dessas coisas. Verso 21 diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha, a tarefa desses homens era pregar. Eles não tinham sossego na alma deles enquanto eles não anunciassem as verdades. E sabe o mais incrível? É que o texto diz que eles fizeram muitos discípulos. O Espírito Santo agia de uma forma tão maravilhosa, tão fantástica, que muitos creram no Evangelho. O verso 22 diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ó, cuidando que ele estava morto. Talvez Lucas aqui, que era médico, né, relata que Paulo não estava morto, mas que muitos creram. Mas o fato é que eles pregavam. E esse versículo aqui diz assim: é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Medite nesse versículo. Você passa por lutas e por tribulações? Quem não passa? Talvez nesse momento você esteja passando por uma luta muito grande e uma tribulação muito grande. Paulo passou também, não uma nem duas, mas muitas. Mas ele nunca perdeu a coragem, nunca perdeu a ousadia para que o evangelho fosse anunciado. Uma lição muito linda para nós. No meio de lutas e no meio de tribulações, mais importa é pregar, é entender
que o reino de Deus precisa avançar, que pessoas precisam conhecer o evangelho da graça. Isso era mais importante, era o que pesava mais na história desse homem. Depois dessa palavra encorajadora dos discípulos, né? O verso 23 diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, designaram homens para que cuidassem daquele rebanho que estava sendo formado ali, presbíteros, em cada igreja por onde eles haviam passado e pessoas haviam se convertido. O verso 24 diz assim, ó, passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, veja lá no mapa, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Veja só, e tendo anunciado a palavra, tendo anunciado as boas novas, que boas novas? Que o Messias veio para salvar o homem do seu pecado. Não se esqueça nunca dessa boa nova. E anuncie essa boa nova também. O Senhor salva o homem do seu pecado. É só dessa forma que ele vai para o céu, se entregar a sua vida a esse que quer resgatá-lo do inferno. E o verso 27 diz assim, que chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E agora deram um belo de um testemunho, né? Reuniram a igreja e contaram todos esses episódios aqui que nós acabamos de ver. O verso 28 diz assim, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Ficaram ali, sendo mais ainda encorajados. Ficaram ali para serem fortalecidos, para, digamos assim, uma provisão de mais sustento espiritual que eles estavam precisando. Ficaram ali, não deixaram de pregar ali também. E eles ficaram bastante tempo e que grandes coisas Deus fez na vida desses homens. A obra de Deus para salvar os gentios foi grande. Exigiu grandes estratégias desses homens ao anunciar. Então, naturalmente, Paulo, né, ele se sentia muito atraído ali por Antioquia, agora essa Antioquia de Jerusalém. Foi ali que os gentios formaram uma igreja pela primeira vez. Então, essa era a igreja que enviava missionários para o mundo, né? E durante esse período, com certeza, Paulo e Barnabé continuaram as suas pregações, atraindo muitas pessoas para a palavra. E assim nós terminamos com 28 versículos, este capítulo maravilhoso. Enquanto eles iam pregando ousadamente, alcançando resultados incríveis na evangelização, haviam os judeus incrédulos que queriam atrapalhar, atravessar o caminho deles. Mas o Senhor cooperava com eles na pregação, confirmando a palavra, trazendo conversões. Então, era o Senhor que estava ao lado deles. Por um lado, a pregação era ousada, tinha sinais, curas, maravilhas. Por outro, o povo invejoso tentava de todas as formas impedir a pregação. E é assim, até hoje. O evangelho sendo pregado por aqueles que são sérios, por aqueles que entendem, por aqueles que sabem a importância de fazer missões na igreja. Por outro lado, há aqueles que não só querem que o evangelho seja pregado, mas aqueles que atrapalham para que isso aconteça. É um cenário que é incrível, né? Deus leva homens a pregarem e o diabo certamente está fazendo o contrário, querendo tirar muitos do caminho. Precisa cuidar. Mas o que é mais incrível é que gás que tinha aqueles homens, né? Que energia constante, uma disposição mental
que pareciam máquinas eficientes na pregação, cuidando para que o trabalho fosse produtivo para o reino de Deus. E assim eles andaram, se foram, e o evangelho era anunciado. Enquanto Jesus não voltar, é tempo de pregação, é tempo de ousadia, é tempo de produzir para o reino de Deus. Ainda que o diabo tente tirar você desse caminho, trazendo desânimo, né? Tirando ideias que você possa ter. Não, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor no conhecimento da palavra, eu vou ajudar mais a minha igreja, eu vou trabalhar mais para o Senhor. E vem o diabo e tenta arrancar do seu coração essas decisões. Mas olha, essa palavra é para trazer para nós grande significado, né? Vamos em frente, não vamos desistir, vamos caminhando. Nossos primeiros pais, eles nos deram esse exemplo, né? E o tempo passa rapidamente. O Senhor Jesus está voltando e nós precisamos fazer a obra com alegria, com intrepidez, com coragem incansável. Aquele homem foi apedrejado, dado como morto, mas levantou dali e falou, bora lá. O que importa é pregar o evangelho. É necessário que passemos por muitas tribulações para tomarmos posse do reino. Deus abençoe a sua vida com essa palavra preciosa. Ame mais a palavra do Senhor e encoraje-se para fazer a obra. O Senhor precisa de você. Ele precisa que você se encoraje e enfrente qualquer adversidade, mas que anuncie o evangelho da graça do Senhor. Deus te abençoe e que você seja usado poderosamente nas mãos do Senhor.